Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de história, né? Como vocês já sabem. Os avisos, vocês já estão acostumados a ouvir, mas hoje a gente encerra o nosso capítulo, tá bom? A gente encerra o capítulo 4 hoje, justamente com os povos cuxitas. Lembrando que trabalhamos aqui os povos persas, hebreus e tantos outros que estão ligados ao período da antiguidade. E hoje vamos trabalhar dentro da antiguidade, no Oriente Médio, sobretudo a questão da história, cultura e identidade dos povos cuxitas. Cuxitas, ou se não, os cuxis, né? Tem essa relevância, tem essa semelhança, mas que está ligado ao mesmo povo. Peço que vocês coloquem aí no capítulo 4, página 98, que é início do nosso conteúdo. Sempre lembrando de fazer atividade, tá ok? Que está logo aqui abaixo. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos de História e segue abaixo o meu e-mail para que vocês possam estar tirando comigo quaisquer dúvidas, questionamentos e enfim. Vamos lá. Primeiro, pessoal, o que eu quero que vocês entendam sobre a formação dos cuxitas. Os cuxitas são povos relevantes de lá do período da antiguidade que estavam localizados próximo da região do rio Nilo. De forma mais específica, o Império Cuxi formou-se provavelmente cerca de 2000 anos antes de Cristo e durou cerca de 1000 anos, ou seja, eles estavam nessa região, tá? Aproximadamente há 2000 anos. A primeira capital foi Mapata, que ficava próxima à montanha de Dejeval Barcal. Vamos lá frisar. Esta primeira imagem aqui está aparecendo Napara. Napara porque está ligado à língua africana dessa região, mas a pronúncia se fica Napata. Então aqui nós temos a maior cidade dos povos cuxitas e automaticamente a capital. Professor, estamos falando de antiguidade, já existia a capital naquele período? Sim, capital eram cidades que tinham certo porte, um grande porte, e que mantinha relações econômicas com outras cidades menores. Então, nós temos aqui a ideia de capital justamente na idade antiga, lá no período da antiguidade. Ok, pessoal? A sua localização era próximo das montanhas, por quê? É uma forma de se proteger do inimigo. Então, eles ficavam em locais altos e próximos das montanhas, porque eles tinham uma visão panorâmica, uma visão de cima. Eles conseguiam perceber a longa distância a aproximação do inimigo, como também se protegia de animais selvagens e perigosos. Os cuxitas, de forma bem mais específica agora, a sua localização ainda, localizado na região sul do Egito, lembrando que o Egito é hoje um país do continente africano, entre a segunda e a sexta catarata da região do Alto Nilo. Então, a partir daqui, a gente já consegue extrair uma informação importante. Eles ficavam próximos do Egito e, ao mesmo tempo, próximo do rio Nilo. Professor, o rio Nilo era especificamente apenas com os egípcios? Não. O rio Nilo, devido à sua extensão, agregava diferentes povos. Dentre os povos existia os egípcios, como também existia os cuxitas. A região do Alto Egito também era conhecida como Núbia, né? Inclusive até hoje existe a cidade. Atualmente fica no território aproximado do Sudão. Então, hoje, se a gente fosse parar para refletir onde é que os povos cuxitas estavam, então era justamente no Sudão, região do Sudão. Na página, pessoal, na página 99 do livro didático de vocês, tem basicamente o que é umas candaces. É importante que vocês entendam que aqui os cuxitas se dividiam em diversas cidades e em diversos reinos. Eram povos, um grupo de pessoas, e dentro dessa cultura existiam outras cidades, outras línguas e várias formas de viver e modos de vida. Tá ok? Vamos lá. Eu vou pegar aqui duas cidades. Primeira cidade, que a gente já viu aqui, que é a capital, é Napata.
um modo de vida. Lá existia um faraó, que era justamente um homem. E existia uma outra cidade, que era governada por um outro poder, que era justamente Maroé. Maroé era uma outra cidade do reino dos Cuxitas, e era governado por uma mulher faraó. Então, veja, são os mesmos povos, mas com formas de organização diferentes. Temos Napata coordenado pelo homem, chamado de faraó, e Maroé, né, que era uma cidade tão importante e era governado por uma mulher. Essa mulher era chamada de Candaces, as rainhas mães. Na página 99 de vocês podem acompanhar isso muito bem. Um elemento semelhante dentro dessas duas cidades é que ambos os faraós eram negros. Nos povos egípcios, normalmente os faraós eram brancos. Já na cultura dos cuxitas, os faraós eram negros. Então, vocês percebam aí a diferença entre a questão da política e a forma de organização. Temos um faraó negro, temos uma mulher negra no poder naquele período. Então, vamos lá. As Candáceas, as rainhas mães, era um título atribuído a mulheres guerreiras, a mães e rainhas guerreiras. Lá na questão de vocês, na atividade, tem justamente uma pergunta, assim, defina o que são Candaces. Vocês vão especificar como? É um conjunto, aliás, é um conjunto não, é um título atribuído às mulheres guerreiras, mães e rainhas guerreiras que coordenavam a cidade de Maroé. Tá ok? Alguma dúvida até aí? Pronto. E qual era o papel delas, professor? Justamente a mesma coisa que o papel do faraó homem, que era coordenar, administrar, estabelecer diálogo em caso de uma guerra, por exemplo. As Candaces entravam ali na frente como uma forma de estabelecer um diálogo para que a guerra não fosse adiante. Então, o papel dela era de apaziguar situações de guerra, apaziguar situações de conflitos. Então, ao mesmo tempo que ela se preocupava com os processos sociais, a questão da fome, tudo que está voltado para a sociedade, as Candaces, elas faziam à frente. Eram mulheres, grandes mulheres representadas. Então, vamos lá. A rainha-mãe era responsável pela educação dos príncipes até a idade de 21 anos. Em alguns momentos da história do Império Kush, mulheres assumiram a liderança do governo. Qual é a liderança? O papel de faraó. Mulheres comandavam até mesmo batalhas, como a que ocorreu contra os romanos, que impediram que este império cobrasse impostos dos cuxitas. Até na Bíblia menciona-se uma rainha Candace. Então, vejamos. Ao mesmo tempo que ela estabelecia diálogo, que ela criava diversos projetos para a sociedade, inclusive criava os filhos dos príncipes, ela também colocava em questão a necessidade de não cobrar os impostos, já que os romanos tentavam cobrar impostos dos povos cuxitas. Então, as Candaces agiram naquele momento a fim de tentar evitar um conflito maior. Dentro da própria Bíblia, né, baseado em alguns historiadores, existe a passagem das Candaces, que eram justamente rainhas. Próximo. E aqui que eu quero deixar claro para vocês. Devido à questão da proximidade entre os povos egípcios e os Cuxi, né, ou melhor, os cuxitas, existem diferenças e semelhanças entre eles que eu quero deixar claro aqui para vocês. Tá ok? Vamos lá. Influência do Egito sobre o Cuxi. Então, significa que é a influência dos egípcios sobre os povos Cuxis. Eram povos que estavam ali próximo da região do Rio Nilo. Então, a elite Cuxi adotou deuses egípcios e construiu templos como os dedicados aos deuses Amon em Mapata.
Mapata, capital dos cuxitas. Devido à aproximação, sofreu esse processo de influência. Os deuses que eram cativados, que eram cultivados nos povos egípcios, também vai ser cativados e cultivados nos povos cuxitas. Então, se eles eram politeístas, os egípcios, automaticamente os cuxitas serão o quê? Politeístas, pessoas que acreditam em vários deuses. Os governantes do Maroé adotaram tradições dos faraós egípcios. Lembra que eu falei há pouco instante? Existia uma figura do faraó. A única questão é que em Maroé, a grande maioria dos faraós que passavam por aquela linhagem, por aquele trono, eram mulheres negras, ou se não, homens negros. Já nos egípcios, nos povos egípcios, nós temos uma diferença aí, né? Terceiro ponto, os governantes cuxi fizeram construções muito semelhantes às egípcias, como as pirâmides. Ou seja, as construções que estavam nos povos egípcios também tinham nos povos cuxitas. A única ponto que é de diferença é que os cuxitas, eles terão técnicas mais específicas na fabricação, por exemplo, de determinadas pirâmides, na fabricação e na construção de determinadas construções e templos religiosos. Estou dizendo que os cuxitas, eles eram mais específicos em relação a determinadas construções. Os cuxitas usavam também técnicas de irrigação, assim como os povos egípcios, para facilitar a agricultura desenvolvida pelos egípcios. Olha a semelhança. Mesmo jeito, a agricultura, o comércio, a feira livre, a exportação através do Rio Nilo. Então, essas relações os cuxitas também estabeleciam. Aqui, pessoal, é uma construção dos cuxitas. Se a gente for parar para observar essa construção dos cuxitas com a dos povos egípcios, a dos povos egípcios, ela é mais maior, primeiro é que ela é maior, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma proporção, ela tem uma visão a grande distância. Diferentemente dos povos cuxitas, eles faziam pequenas pirâmides que representava, sobretudo, pessoal, vocês podem colocar aí na página 100, na página 100 e 101, representava, sobretudo, o poder dos faraós. Professor, mas você disse que os faraós eram negros, e eles tinham poder? Sim, porque o faraó, qual era o papel do faraó? De organizar a sociedade, né? Isso era uma forma de orientação, ele fazia o papel de orientar a sociedade, a questão administrativa, política, social, econômica, educação. E se o faraó era negro, automaticamente a população, né? As pessoas que adoravam o faraó eram compostas, na grande maioria, por pessoas negras, tá bom? Então, vocês vão ver na página 100, assim, ó, as pirâmides cuxitas, que representa, sobretudo, construções de capelas retangulares, que sempre a ponta está acima e não a lateral, porque representa a relação religiosa, né? E a hierarquia social, quem está acima manda a ordem para quem está abaixo, e assim sucessivamente. Pronto. Na página do livro didático de vocês, especificamente na página 99, vocês vão ver lá abaixo o nome escarificação. Pessoal, escarificação significa pigmentação ou marcas pelo rosto ou se não, outra parte do corpo. Normalmente, quando a gente se depara com alguma imagem, com algum vídeo sobre os povos africanos, sobre algumas tribos africanas, a gente percebe determinadas pinturas, né, sobre o rosto, ou se não, marcas, né? Mas ali, além daquilo, significa uma tradição e uma preservação cultural, porque normalmente nos povos cuxitas eles usavam como uma forma de identificação. Por exemplo, eles utilizavam de 5 a 6 marcas do lado esquerdo, e esse lado esquerdo do rosto tinha que todos que estavam naquela tribo, todos os cuxitas tinham que ter aquelas marcas, porque era uma forma de identificação.
era como se fosse uma tatuagem, uma forma de identificação a determinada tribo, a determinado costume. Estou dando aqui um exemplo. Então, vamos lá. Quais são as características da escarificação? Escarificação significa pigmentação, marcas pelos rostos, ou se não, por outra parte do corpo, que, de certo modo, significa a preservação cultural ou da identidade de um determinado povo. Não é apenas pintura por si só, tá? Então, as características do corpo podem ser transformadas em ambas as formas, temporárias e permanentes. Como assim? Existem as pinturas de rosto, não é isso, pessoal? Que elas são chamadas de temporárias. Com um determinado tempo, ela sai. E existem as permanentes. As permanentes é feito com uma substância específica, onde o rosto é pigmentado. Então, por mais que passe anos e anos e anos, não sai. Ou se morrer, ainda permanece na pele, só quando o estado de decomposição é que acaba sumindo. Como, por exemplo, o pintado, ele é temporário. O tatuado, ele é permanente. Escarificadas e marcadas em uma variedade de maneiras, né? Pode ser pequenos pontos, pode ser desenhos, pode ser traços pelo rosto ou por qualquer parte do corpo. O adorno do corpo, que é a escarificação, indica o estado e identidade pessoal e do grupo. Veja, minha família, por exemplo, todos usam a escarificação. Todos têm uma marca do lado esquerdo, tá? E essa marca ela foi feita com uma forma de preservar a nossa identidade. Então, se um dos membros da minha família for para São Paulo e chegar lá e encontrar outra pessoa com a mesma marca no rosto, sabe que ali pertence à família. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Então, se um dos cuxitas saísse daquela região e fosse para outro local, perceberia que ali se trata de um cuxita, porque o desenho ou a escarificação que está no seu rosto é derivado da cultura dos cuxitas. Então, tem essa relação aí. Muitas vezes feito para embelezar, contemplar e melhorar o corpo, às vezes para o fortalecimento espiritual. Pode ser visto como uma estética, como uma forma de embelezar o corpo também, normalmente nos carnavais, que sempre ocorre, né? As pessoas pintam o rosto, ou se não faz alguns traços com brilho e tudo mais, embeleza o corpo, mas também pode ser visto, no caso dos cuxitas, como uma forma de fortalecimento cultural, porque é algo que é passado de geração em geração. Então, se é passado de geração em geração, pode ser entendido como cultura e sobretudo, como a ideia de pertencimento. Aqui, pessoal, olha, é justamente isso aqui que eu estou falando. Olha, traços, aqui são traços permanentes. Por que são permanentes? Porque com o tempo não sai. São, olha, traços que representam uma cultura e uma prática de um determinado povo. Olha, traços feitos com substâncias e com técnicas específicas. Por mais que ela passe alguma pintura por cima, esses traços permanecem. Isso se chama escarificação. Na página 99 do livro que você está lá, a definição, que é justamente o que são incisões ou arranhões feitos no rosto ou em outras partes do corpo, além de estarem associados à beleza, diferencia os indivíduos de outros grupos, tá? Então, se a gente for analisar aqui, pessoal, existem dois grupos aqui, que é um grupo, né, que temos a pigmentação, são incisões, e esse daqui são traços. Então, são duas culturas totalmente diferentes. Então, quando vocês ouvirem falar na palavra escarificação, vocês já sabem que são pequenas incisões sobre o corpo, né? É uma cultura, uma forma de identificação, uma forma de pertencimento de determinados grupos. E aqui, pessoal, para fechar o nosso conteúdo de hoje, a questão da diversidade étnica. Por quê? Na página... espera aqui, pessoal. Na página 102 do livro que vocês têm lá, sobre a questão da diversidade étnica, voltado, sobretudo, para as mulheres, tá? Por que eu trouxe a Baila, trouxe para a discussão esse tema? Porque é muito importante. Vocês sabem que a mulher hoje, ela representa grande parcela da população mundial, não é isso? Mas se tratando da cultura africana e dos povos cuxitas, os cuxitas, eles não podem ser analisados apenas no viés patriarcalista, ou seja, o homem no centro das discussões. Pelo contrário, os povos cuxitas têm uma forma diferente de se organizar, uma vez que é matrinear, que significa que as mulheres
assim como os homens, devem ser entendidas e estudadas sobre a cultura dos cuxitas. As mulheres também estão nas discussões e os cuxitas são representadas, a grande maioria das vezes eram representadas por mulheres negras, como as candás. Então, a diversidade étnica existia entre os cuxitas, isso é fato. Claro que em determinados povos sobressaía, às vezes não, às vezes sim, mas que essa diversidade étnica contribuiu para que hoje a África seja entendida como o berço da humanidade e fosse entendida também como uma forma de representação. E é ali onde está a diversidade cultural, a diversidade étnica da África. Hoje a África, depois de diversos processos, ela é fragmentada em diversos países. A África não é um país. A África é um continente que possui diversos países. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje com a seguinte mensagem, tá? Não gaste tempo com palavras desnecessárias. Você faz a seguinte questão. Se as palavras que você mencionar, que você falar, vai contribuir para a sua vida, você pronuncie. Vai contribuir para se tornar uma pessoa melhor, você fale. Mas, caso contrário, o silêncio é a melhor resposta, né? E hoje eu quero mandar um abraço especial para a Escola Municipal Pedro Alves de Macedo. Eu quero que vocês comentem aqui, tá, pessoal? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da aula, o nome de vocês que vocês estão assistindo, de qual escola que vocês estão falando, porque eu vou continuar na próxima aula com o nome dos alunos que estão sempre acompanhando e comentando. E a Escola Pedro de Alves de Macedo, claro, um abraço porque ela está sempre nos acompanhando, abraçou o projeto. Então, continuem fazendo as atividades, continuem comentando. Espero que vocês fiquem bem. Desde já, meu muito obrigado por acompanhar minhas aulas. E, ao mesmo tempo, não esqueça, pessoal, por favor, de fazerem as atividades, tá bom? Do mais, espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Olha a atividade!